Vida Longa CBN. Muito bem, começando o nosso Vida Longa CBN deste sábado, já contando com a sua participação, a sua interação conosco. Fique à vontade, 992-994297. Vamos falar no Vida Longa CBN sobre as instituições de longa permanência para idosos. Como elas funcionam, você sabe? Como escolher uma instituição? Como é que funciona o serviço lá dentro? Por que algumas famílias colocam seus idosos em instituições como essa? A gente vai saber essas e outras informações agora com a geriatra Daniela Barbieri. Ela está conosco aqui na CBN Vitória. Ela que também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo. Doutora Daniela, bom dia. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Tudo certinho. Bom, vamos começar falando sobre as diferenças entre instituição de longa permanência para idosos e asilo, porque às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo patamar, mas tem diferença entre um e outro, não tem, doutora? Então, asilo é um nome que está em desuso, na verdade, porque tem uma conotação pejorativa, né, de asilar, de isolar. O termo que a gente usa é instituição de longa permanência para idosos, e é aquela moradia em que a gente, né, escolhe para o idoso que tem ou não tem um apoio social, ou não tem mais independência e outras pessoas que possam cuidar na casa de origem, enfim. A diferença é só no nome, então, porque a gente também ouve a casa de repouso, né? Ainda tem Tudo casa sinônimo. Tudo a mesma coisa. Uhum. O termo técnico é instituição de longa permanência para idosos e na linguagem coloquial a gente fala muito casa de repouso. E o asilo, então, acabou se tornando uma expressão pejorativa. Isso. Acho que não só pelo passado, né, e instituições muitas vezes em que as pessoas eram abandonadas, mas por essa coisa do isolamento, essa conotação de abandono, que não é o papel da instituição de longa permanência para idosos. Uhum. Quando as pessoas falam em asilo, a gente já liga necessariamente, né, aos idosos. E aí tem toda essa questão que a senhora falou. Quando a gente fala em instituição de longa permanência, não necessariamente é só para idoso. Por isso que tem instituição de longa permanência e instituição de longa permanência para idosos. Tem essa diferença? Exato. A gente pode ter uma pessoa mais jovem que não tem família ou que é dependente, que precisa de uma instituição, né, para moradia. Um abrigo, né, é o nome que se usa no dia a dia também, um abrigo. A instituição de longa permanência para idosos, ela é específica para pessoas acima de 60 anos ou pessoas um pouco mais jovens, mas que tenham características de dependência semelhantes. Muitas vezes por uma doença neurodegenerativa ou uma sequela de um acidente, né, que tenham um grau de dependência maior. Uhum. Eu acho que tem duas perguntas que são... que eu posso fazer uma junto com a outra. Na minha visão, né, particular, peço permissão para falar isso, é difícil separar uma da outra. Como escolher a melhor instituição para o seu idoso e a sensação da família de ter que tomar esse tipo de ação, né? Eu não acredito que todas as famílias queiram, mas que precisem levar o idoso para uma instituição de longa permanência. E como escolher e como fica a cabecinha dos familiares, doutora? Ótimo. Eu acho que a gente tem que começar por essa fala, por essa reflexão mesmo, né? Acaba que culturalmente, talvez mais os latinos, né? A gente tem essa culpa de que eu preciso cuidar do outro com as próprias mãos. Eu não posso terceirizar cuidados. A gente aceita melhor ter uma babá, colocar uma criança na creche, né? Num período integral. Mas o idoso que não consegue mais se cuidar sozinho, eu tenho que cuidar eu mesma, ou eu posso continuar trabalhando e delegando um funcionário ou uma instituição para cuidar dessa pessoa que eu amo, lógico, sob supervisão e sob minha responsabilidade, né? Eu avaliando esse ambiente, eu avaliando o profissional que vai cuidar dessa pessoa, da minha família, e sempre com esse olhar, né, de critério rigoroso
mas sem tanta culpa, né? A gente não precisa necessariamente saber cuidar de uma pessoa dependente. Eu não preciso necessariamente dedicar integralmente o meu tempo para uma pessoa que não pode mais ficar só, que não consegue andar, que às vezes não consegue comer com a própria mão, né? Exige muito esforço, exige muita atenção e exige sim conhecimento, exige uma preparação. Então, por que não, no momento em que uma pessoa idosa adoece e não tem condições mais de ter uma vida com independência ou até mesmo com autonomia, que aí são conceitos da geriatria, né, da gerontologia. A independência é a capacidade de eu fazer as coisas sozinho. Então, se eu estou na cadeira de roda, às vezes eu vou precisar que alguém empurre para mim. Mas ter autonomia vai além, é a capacidade de eu tomar minhas decisões. Então, eu quero ir para a direita com a cadeira de roda. Eu quero subir nessa calçada. Então, eu não tenho independência e eu não tenho autonomia, eu não posso tomar essas decisões. Então, uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, ela pode ter dificuldade para andar sozinha, ela pode precisar de alguém que empurre a cadeira de roda, que tire ela da cama e coloque num outro assento. Mas ela pode também não saber decidir se está na hora de comer ou não, se ela precisa de fazer xixi, de tomar banho, etc. Né? Então, quando eu enfrento uma situação de adoecimento em que a perda da independência, que a perda da autonomia, essa pessoa precisa de cuidados muito específicos e cuidados muito rigorosos e que, sim, pode sim ser delegado para uma instituição que vai cuidar plenamente e eu não vou deixar de ter o papel afetivo, de papel responsável por aquela pessoa que eu amo. E tem a figura do cuidador também, dentro desse sentimento de eu não posso deixar minha mãe, meu avô lá, meu pai lá, porque eles cuidaram tanto de mim, mas eu também não posso ficar com eles, eu vou contratar um cuidador para ficar em casa. Né? Também tem essa questão que ajuda, mas chega um momento em que nenhum cuidador consegue cuidar dessa pessoa, né? Dependendo do caso, a instituição de longa permanência é a melhor opção. Então, isso aí, eu acho que aí, né, você tinha feito 2 perguntas, eu acabei respondendo uma só, e a continuação é isso. Quando eu deixo a culpa e eu esclareço melhor quais os cuidados de que o meu amado precisa, né? E qual é a melhor opção nesse momento? O ambiente da minha casa, o ambiente da casa onde essa pessoa já morava, o ambiente de uma instituição. Como é que, assim, vai ser esse cuidado no dia a dia? Como é que está a minha rotina, né? Se eu posso disponibilizar um tempo e essa pessoa está na minha casa e tem um cuidador, e aí eu tenho também as questões trabalhistas, né? Lógico, sempre supervisionar uma pessoa que está exercendo uma função dentro da minha casa ou dentro da casa desse meu familiar, ou a contratação de um serviço de moradia, que aí olha integralmente essa pessoa, vai administrar as medicações, que vai dar alimentação. Como é que eu consigo selecionar essa instituição no momento em que isso é necessário? Ou porque esse cuidar em casa, ou mesmo encontrar o cuidador ideal, né? Fazer esse rodízio de se a pessoa precisa da supervisão por 24 horas, como é que eu faço esse esquema de ter e não ter falta e cobrir, né, um plantão de alguém que passou mal, enfim. E a instituição daria essa... Vou pedir para a senhora ficar comigo para a gente continuar falando sobre essa instituição, a escolha, né? A gente só vai para o Repórter CBN e continua em um minutinho, tudo bem? Pois não, claro. Rapidinho a gente volta. Estamos de volta com Vida Longa CBN, falando sobre instituições de longa permanência para idosos. Conosco a médica geriatra, doutora Daniela Barbieri. Na ida para o Repórter CBN, nós falávamos sobre a escolha, né, dessa instituição, como é que a família pode identificar o real problema desse idoso e dizer, olha, eu tenho que meio que desapegar desse meu sentimento de culpa, né, de levar o meu amado, o meu idoso para uma instituição e dar a ele um bom atendimento, né, que é o que ele merece, que às vezes em casa a pessoa não consegue. Doutora, é por aí mesmo que a gente estava falando, né?
Perfeito. Uhum, Eu acho que é deixar a culpa, avaliar, mas de uma forma muito sensível, né? Qual é o melhor lugar? Qual é a melhor opção para essa pessoa que eu amo, né? E assim, como eu trabalhar isso para mim também, qual é a melhor opção para mim uhum. também, né? E Agora, aí, acho que só de forma prática a gente pensar qual é essa instituição. Não sei se era aí que você ia chegar, Patrícia. uhum. É porque existem É, doenças diferentes e problemas diferentes para cada idoso. Será que todas as instituições são obrigadas a ter o mesmo tipo de assistência? o perfil é parecido, assim, pensando na pessoa que precisa de supervisão 24 horas, que precisa de Uhum, cuidados, né? Tem algumas que têm mais atividades para as pessoas que têm um grau de independência maior e outras mais voltadas para a pessoa acamada, né, com serviço de uhum. enfermagem de qualidade. Mas sempre eu acho que a gente pensar na segurança da pessoa, no ambiente com higiene, Uhum, né? Acessibilidade, então, se é uma pessoa que anda, né, ali tem barra, eu tenho um número de funcionários adequado, é um ambiente que tem muito degrau, que tem, né, dificuldades para circulação, tem um número de camas por quarto dentro da lei, né? Parece lotado, parece que tem gente demais num ambiente só. uhum. Eu acho que são essas questões práticas, né? E assim, muita sensibilidade mesmo, a gente sentir confiança no ambiente. A- Agora vamos lá, o outro lado, o idoso. Ele, por mais que a família tenha esse discernimento, né? Não, agora ele precisa de um cuidado 24 horas e eu não tenho condição de fazer isso em casa. O idoso pode se sentir, acontece dele se sentir meio que abandonado. Ah, meu filho, meu neto não quer mais cuidar de mim e tal. Como trabalhar isso na cabeça dele, que vai ser melhor para ele essa ação? Claro, acho que isso é culturalmente muito arraigado, né, para nós, do cuidar com as próprias mãos. E a gente tranquilizar a pessoa, né? Mostrar afeto, estar presente de fato, apesar dessa decisão, é muito importante. A gente vê com frequência esse sentimento, essa reclamação no idoso que é lúcido, né? No Uhum. idoso que tem Alzheimer ou que tem um comprometimento cognitivo, a gente não percebe Esse isso com sentimento tanta de. Uhum. frequência, ou isso explícito. Mas como toda decisão, a gente tem que ponderar e ouvir o nosso coração, ouvir os profissionais que, né, que podem nos orientar e, e E, sempre acolher o outro uhum. também, né, que o outro não tem que sentir igual a gente. Então, dependendo da condição dele, ele mesmo pode pedir: olha, minha filha, estou numa situação muito difícil, me leva para uma instituição de longa permanência, vai ser mais tranquilo para você. Dependendo do problema que essa pessoa tem, né? Pode ser um problema de mobilidade ou um último sopro de lucidez, digamos assim, né? Em meio a alguma doença. Ele pode pedir para isso? A senhora já viu casos assim? Claro, e tem idosos independentes também com cabeça boa que vivem sós, às vezes preferem uma moradia, né, em que ele tem esse recurso de pessoas observando o tempo todo, né, auxiliando. Isso pode Uhum. acontecer. Infelizmente, no Brasil, a gente tem pouca opção de estruturas com para pessoas mais independentes, como essas moradias que têm suporte só e não Uhum. sejam uma instituição de longa permanência propriamente dita. Vamos lá, a senhora falou sobre a questão de visitar o local, saber como ele está, observar se tem muita gente para o mesmo recinto e a limpeza também. A gente passou por um período difícil, que foi a pandemia da Covid. Tivemos mortes em instituições de longa permanência, infelizmente. Alberto Borém conosco aqui. Tem uma pergunta para a senhora também, doutor Alberto. Doutora, bom dia, obrigado por atender a CBN. Eu citei esse período aqui na nossa conversa fora do ar com a Patrícia, porque naturalmente foi um período muito triste para todo mundo e pior ainda porque para quem perdeu algum ente nesse período de 3 anos. E aí um relatório do Ministério Público aqui do Estado contabiliza que foram 170 óbitos de residentes em pessoas que moram em instituições de longa permanência. Cito isso para perguntar à senhora, na sua avaliação, na sua visão, a senhora sentiu que deu para dizer que o sarrafo subiu? Quero dizer,
na questão das famílias, elas percebem que precisa ter mais higiene, mais Ficar mais acessibilidade. exigente, ficaram mais exigentes. Como a né? senhora citou agora, de questões até, por exemplo, de visita. As famílias sentiram o período como um momento em que, bom, precisa dar mais cuidado para essa pessoa. Olha, sem dúvida, né? A pandemia nos deu muitas lições e esse critério de higiene e o critério de resolução de crise, sem dúvida, foi assim um determinante para algumas instituições. A gente perceber, né, que um local onde as pessoas usam máscara, as pessoas higienizam as mãos o tempo todo, mesmo para transmissão de gastroenterite, para transmissão de outras doenças, né, para outras doenças respiratórias, o quadro realmente da equipe está vacinado, isso é importantíssimo, né? Com relação às mortes, infelizmente, os idosos frágeis, que são em geral a população que mora numa instituição de longa permanência, foram os mais afetados, né, pela pandemia, pela crise da Covid. Então, não é dizer que uma instituição falhou porque houve mortes ali dentro da instituição. Claro que o controle de isolamento de um caso, né, de aquilo não disseminar dentro da instituição foi crucial, mas foram as pessoas mais afetadas, não só por essa disseminação, pela doença em si, mas também, em contrapartida, pelo isolamento, né? A gente ficou com o coração muito partido, que os idosos institucionalizados ficaram muito tempo sem poder receber visita. E aí é o outro lado, né, que não é exatamente o que o Alberto, não é isso? Isso, Alberto. Quis questionar, mas assim, que também foi qual é a sensibilidade da instituição para esse momento, né, para conseguir fazer outras formas de comunicação, de contato, de afeto da família com o morador, enfim, isso também a gente sentiu em algumas instituições um diferencial aí, uma forma, né, dava um jeitinho de fazer a transmissão por vídeo e de manter a família presente, apesar desse momento tão crítico. O pessoal Espero fez ter aquela... respondido a pergunta dele. O pessoal fez também aquelas roupas de plástico, né, para poder abraçar, isso também foi bastante divulgado, né, muita gente teve esse jeitinho também, não pode chegar perto, mas... Fizeram uma roupinha de plástico para poder abraçar o idoso, né? Isso, os funcionários que levavam até o portão, né, para a pessoa chegar na calçada e ver seu idoso, enfim. Agora, doutora, para a gente encerrar, a senhora falou, né, que o asilo já tem caído no desuso porque ele remete a uma coisa pejorativa, né, aquela sensação do abandono. E a gente fala muito da preocupação com quem vai internar uma pessoa, um idoso, numa instituição de longa permanência e deixar ele lá. Agora, as visitas podem até melhorar o convívio, né? Aos poucos, no dia de visita, vamos lá, fica aquele convívio gostoso e tal, a pessoa tem que ir embora depois, vai algumas vezes, mas tem aqueles que a gente sabe que às vezes deixa lá, paga, né, tudo certinho, porque essas instituições de longa permanência normalmente são particulares, e não aparece mais. A instituição de longa permanência, preocupada com aquele idoso, pode fazer alguma coisa em relação a isso? Ou só ligar e dizer, olha, vem ver seu idoso está aqui te esperando, está com saudade de você. Isso existe também, né, doutora? Sem dúvida. Na verdade, assim, afeto, atenção, independe da pessoa morar em outro lugar ou morar dentro de casa, né? E as responsabilidades não deixam de existir. Então, se eu tenho que dar sustento, se eu tenho que fornecer saúde, né, mecanismos de saúde, além da questão do afeto, que aí também entra o outro lado, né? Afeto é bilateral, afeto é construído. Então, a gente culpa muitas famílias, mas muitas vezes são histórias de vida que foram mal construídas ou, né, que têm falhas. Que isso é importante, né? Então, assim, a responsabilidade não deixa de existir. Então, quando há abandono, realmente as instituições, os profissionais de saúde, mesmo o médico ou o enfermeiro, alguém que atende aquele idoso, pode sim fazer denúncia, né? E é importante que seja feita uma denúncia de violência, uma violência de negligência, de abandono.
Mas também a gente pensar nesse contexto todo do idoso não sempre coitadinho, né? Que o Uhum. idoso tem sua história, a história a gente constrói. E é claro que eu não estou falando que abandono é certo, de jeito nenhum, Uhum. mas que vínculo afetivo a gente tem que construir ao longo da vida. E isso é muito importante também, a gente olhar o outro lado, que a Uhum. gente invista nisso para envelhecer bem, né? Só aí. A, a- Aproveitando então essa minha pergunta, a Carla está aqui perguntando: todas as instituições são pagas? Tem alguma, né, para quem não consegue pagar, pública? A gente tem instituições filantrópicas, né, que são o asilo, o asilo dos idosos em Vitória e o Avedalma em Cariacica, são as que eu sei, tá? Uhum. Infelizmente, para o número da população é uma parcela muito pequena, né? A maioria, sim, é particular. Doutora Daniela, queria muito agradecer a sua participação conosco aqui na CBN Vitória nesse sábado. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pelas orientações. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um tema muito interessante. Obrigada, tá? Ótimo Obrigada, sábado para doutora. vocês, para todo mundo. Para a senhora também. Até a próxima. Até, Tchau, obrigada. tchau.